Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui para deixar mais uma videoaula muito importante. Hoje nós iremos ver um pouco a respeito de transitividade verbal. É um assunto para revisão, é claro, certo? Porque nós precisamos relembrar esse assunto para uma melhor compreensão dos assuntos seguintes que exigem a compreensão clara a respeito de transitividade verbal, ok? Hoje nós iremos ver a relação que os verbos mantêm com seus complementos ou sem complementos, certo? Porque, de acordo com a transitividade verbal, os verbos podem ser classificados em dois tipos, que são os transitivos e os intransitivos, certo? Adiante nós iremos conhecer cada um desses tipos de verbos com seus exemplos. Olha só, o verbo transitivo. O que são verbos transitivos? Os verbos transitivos são verbos que não expressam a ideia completa da ação. Esse tipo de verbo exige complemento, e esse complemento é chamado de objeto. Explicando, os verbos transitivos, amados, nada mais são do que verbos que não trazem uma ideia completa em si mesmo, certo? São verbos que exigem complementos, verbos que, para transmitirem uma ideia completa, né, com um sentido completo, esses verbos vão precisar de complementos, e esses complementos é que chamamos de objeto. Olha esses exemplos aqui. Comprei uma casa nova. Eu tenho aqui o verbo comprar. Olha só, está em destaque. Comprei. Comprei o quê? Uma casa nova. Observem que o verbo sozinho não consegue transmitir a informação. Por quê? Se falássemos para vocês assim, gente, comprei. Vocês perguntariam, comprei o quê, professor? Você comprou o quê? Uma casa nova é o que completa o sentido do verbo, certo? Então, uma casa nova é o objeto direto aqui no caso, certo, gente? Então, os verbos transitivos, eles pedem complemento para expressar uma ideia completa. Olha só, gosto de água mineral. Quem é meu verbo? Eu tenho o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Então, observe que o verbo ele já pede logo o complemento, certo? É um verbo transitivo. Falei tudo a ele. Qual é o meu verbo? Aqui eu tenho o verbo falar. Quem fala, fala algo, alguma coisa, a alguém. Observem que esse verbo aqui ele já exige dois complementos. Ele vai pedir um objeto direto e um objeto indireto, ok? Olha só, gente, os verbos transitivos, eles são classificados em três tipos. Nós temos o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? O que é um verbo transitivo direto, professora? Os verbos transitivos diretos são verbos que necessitam de um objeto direto para completar o sentido da frase, não exigindo preposição obrigatória. Olha só, os verbos transitivos diretos, eles pedem um complemento, sim, eles pedem pelo fato de serem transitivos, e ele é transitivo direto porque esse complemento não vem preposicionado obrigatoriamente, certo? Então, são verbos que pedem complemento sem auxílio de preposição obrigatória. Olha o exemplo. A criança empurrou o carrinho. Eu tenho aqui o verbo empurrar, certo? Quem empurra, empurra algo. A criança empurrou o quê? O carrinho. Observem que esse complemento, o carrinho, é chamado de objeto direto, porque ele completa o sentido de um verbo transitivo direto e esse complemento não vem preposicionado, certo? Observe que aqui não temos preposição logo após o verbo. Por quê? Porque o verbo transitivo direto, ele não pede complemento preposicionado. Olha o outro exemplo. Pedro atropelou o gato.
gato. Nós temos aqui o verbo atropelar, certo? Que também é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento, porque se eu falasse para vocês, Pedro atropelou, ficaria a pergunta. Atropelou o quê? O gato. O gato completa o sentido do verbo atropelar. Essa expressão, o gato, é o que nós chamamos de objeto direto, certo? Ele é um objeto porque ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. Ele é objeto direto porque ele não vem preposicionado, ok? Carla comeu o melão. Eu tenho aqui o verbo comer. Quem come, come algo. Observe que o verbo não precisa de preposição, certo? Ele não precisa de preposição em seu complemento. Ele precisa de complemento, mas esse complemento não exige preposição, ok? Então, esses são os verbos transitivos diretos. Verbos que pedem complemento sem auxílio de preposição obrigatória. Tudo bem? O próximo exemplo é de verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos indiretos necessitam de um objeto indireto para completar o sentido da frase, exigindo preposição obrigatória. Aqui, amados, os verbos transitivos indiretos, eles também vão pedir complemento, certo? É por isso que eles são classificados como transitivos, porque eles precisam de um complemento para transmitirem uma ideia. Mas, no caso do verbo transitivo indireto, esse complemento vem preposicionado obrigatoriamente, ok? Os verbos transitivos indiretos, eles pedem complemento auxiliado por preposição. Olha o exemplo. Gosto de cantar à noite. Eu tenho o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então, observem que o verbo, quando ele pede um complemento, a preposição já vem em seguida, certo? A preposição já vem logo após o verbo. Ou seja, esse complemento, ele vem preposicionado obrigatoriamente. É por isso que ele é transitivo indireto, ok? Indireto porque ele exige preposição obrigatória. Olha o outro exemplo. Ela precisa de amigos. Eu tenho aqui o verbo precisar, certo? Que eu não destaquei. Mas o verbo precisar também é um verbo transitivo indireto, porque ele pede complemento e esse complemento vem antecedido de preposição. Esse complemento vem preposicionado obrigatoriamente. Obrigatoriamente porque o verbo ele exige a preposição, ok? Então, ela precisa de quê? De amigos, ok? Acredito em você. Aqui eu tenho o meu verbo acreditar. Quem acredita, acredita em algo, em alguém, em alguma coisa. Não é isso? Então, o verbo, ele exige preposição obrigatória para introduzir seu complemento. Olha só, acredito em você. Então, aqui nós vimos verbos transitivos indiretos. Verbos que pedem complementos e esses complementos vêm preposicionados, certo? Vêm antecedidos de preposição obrigatória, tudo bem? O nosso próximo verbo transitivo é o transitivo direto e indireto. Olha só, aqui nós precisamos de muita atenção, amados, porque esse tipo de verbo eles vão exigir dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. O que acontece aqui? Os verbos transitivos diretos e indiretos, eles também são chamados de bitransitivos. Por quê? Porque eles exigem dois tipos de complementos, certo? Dois tipos de objetos. Eles vão exigir um objeto direto, certo? Que é aquele complemento sem preposição, sem auxílio de preposição. E vão exigir ao mesmo tempo um outro complemento, que é o objeto indireto. Ou seja, é um outro complemento e agora auxiliado de preposição. Tudo bem? Então, esse tipo de verbo aqui é que nós chamamos de verbos transitivos diretos e indiretos ou verbos bitransitivos, ok? Olha esses exemplos aqui. Nós emprestamos o chapéu a ela. Quem é o nosso verbo aqui? Nós temos o verbo emprestar, certo?
Quem empresta, gente, empresta algo, alguma coisa a alguém. Então, observem que o verbo, ele pede um objeto direto, no caso aqui o chapéu, certo? Nós emprestamos o chapéu, aqui é o meu objeto direto. Eu emprestei o meu chapéu. Emprestei a quem? A ela. Aqui já é o meu objeto indireto. Ok? Então, é um verbo que pede dois complementos, porque apenas um complemento não é capaz de trazer um sentido completo para a frase. Olha só, nossa empresa fornece alimentos aos pedintes. Eu tenho aqui o verbo fornecer. Nossa empresa fornece o quê? Alimentos. A quem? Aos pedintes, certo? Então, observem que nós temos dois objetos. Um objeto direto, alimentos, e um objeto indireto, aos pedintes, certo? Aos pedintes, eu tenho aqui a minha preposição, certo? E tenho o meu objeto indireto, certo? Pedintes. Fornece alimentos aos pedintes. Eles apresentaram o trabalho. A quem? A classe. Eles apresentaram é o meu verbo. Quem apresenta, apresenta algo, alguém, certo? Apresentaram o trabalho, aqui é meu objeto direto, a classe, meu objeto indireto. Por que é objeto indireto? Porque eu tenho uma preposição antes, tudo bem? Então, esses são os verbos transitivos diretos e indiretos, também chamados bitransitivos. Verbos que exigem dois complementos. Um dos complementos chamado de objeto direto, porque não exige preposição. E o segundo complemento chamado de objeto indireto, porque ele vem antecedido de preposição. Ok? E para nós finalizarmos aqui, nós temos os verbos intransitivos, gente. Os verbos intransitivos, ao contrário dos verbos transitivos, são verbos que não precisam de complementos para completar o seu sentido, porque ele tem significado completo. Ou seja, os verbos intransitivos, eles não exigem complementos, pessoal. Esse tipo de verbo não precisa de objetos, certo? São verbos que já trazem um significado completo em si mesmo. São verbos que expressam a ideia completa sem precisar de complemento. Olha esses exemplos aqui. Eles caíram. Qual é meu verbo? Eu tenho aqui o verbo cair, certo? Que eu esqueci de destacar, mas vocês conhecem o verbo cair, certo? Quando eu falo eles caíram, já dá para entender a informação sem precisar de nenhum complemento a mais, não é verdade? Olha só, eles caíram. Dá para entender a informação? Sim. Então, observem que o verbo ele transmite a informação completa, sem precisar de complemento. Olha o outro exemplo, a criança dormiu. Dá para entender a informação? Sim, claro que dá. Por quê? Porque eu tenho aqui um verbo intransitivo. Um verbo que não precisa de complemento para transmitir a ideia, para transmitir a informação. Certo? O rapaz já casou. Olha o meu verbo aqui, o verbo casar. Dá para entender a informação? Sim. O verbo ele é capaz de trazer a informação completa. Ele não exige objeto, ele não exige complemento. Ok? É por isso que ele é chamado de intransitivo, porque ele não tem relação com complemento, ele não exige complemento obrigatório. Olha só, a neném chorou muito. Eu trouxe aqui esse exemplo, porque muitas vezes nós acreditamos que os verbos intransitivos são verbos que encerram a informação em si mesmo, certo? O que não é verdade. Trazer uma informação completa é diferente de encerrar a informação em si. Olha só, eu poderia falar, a neném chorou. Dá para entender? Dá. Mas quando eu falo, a neném chorou muito, eu trago aqui um outro elemento. Isso aqui não é objeto, gente, certo? Isso aqui não é complemento verbal. Na verdade, isso aqui é um adjunto adverbial de intensidade, certo? Porque aqui ele vai expressar uma circunstância de intensidade. A neném chorou muito. Observe que ele altera o sentido do verbo, certo?
Porque a neném chorar é uma coisa, a neném chorar muito já é uma outra coisa, ele intensifica a ideia, ok? Então isso aqui não é complemento verbal, isso aqui não é objeto, isso aqui é adjunto adverbial. Estão lembrados lá dos termos acessórios da oração? O adjunto adverbial também ele é, certo? Um elemento acessório, porque eu posso retirá-lo da oração e ele não vai trazer grande alteração para a frase, tudo bem? Então, a neném chorou. Aqui eu tenho um verbo intransitivo, ele não pede complemento. Muito não é complemento verbal, é adjunto adverbial, só para enfatizar, tudo bem? Então, aqui nós temos os verbos intransitivos, reforçando, verbos que não precisam de complemento para transmitir uma informação, ok? Espero muito que vocês tenham compreendido. Se não, revejam a aula, não custa nada, gente. Em seguida, por favor, façam a atividade, certo? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.